Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje tenho comigo como convidado Dom Nuno Almeida. Ele é Bispo Auxiliar de Braga. Vem-nos falar de um tema que pode parecer estranho para alguns, ser até já algo perfeitamente conhecido para outros. Bom, vamos falar de logoterapia, vamos também falar de Viktor Frankl e o que é que ele tem que ver com tudo isto da logoterapia. E afinal, o que é isto de logoterapia? Para que é que ela serve nas nossas vidas? E se estamos aqui a falar de uma vida cristã, então, que lugar é que ela assume? E por isso eu vou conversar nos próximos minutos com Dom Nuno Almeida, que nos vai aqui tentar elucidar sobre esta questão da logoterapia. Dom Nuno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui connosco. Eu aqui agradeço e um bom dia também para si e para todos os que estão a acompanhar-nos através da Ângelos TV. Íamos exatamente começar por aí, que é perceber o que é isto de logoterapia. Portanto, olhando para a palavra, não é, para a etimologia da palavra, percebemos que é formada por logos e terapia. E, portanto, a palavra logos significa palavra, mas também significa sentido ou projeto de vida. E, portanto, esta expressão logoterapia corresponde a uma escola psicológica de cura a partir da busca do sentido para a vida. O sentido em cada situação, sobretudo nas situações difíceis ou de crise, mas também do sentido último da vida, o rumo que a vida pode ter. E, portanto, nasceu no ambiente da Segunda Guerra Mundial, portanto, em tempos muito difíceis, que colocaram muitas questões, sobretudo existenciais, diante da violência, da crueldade, da injustiça, e por isso, a partir daí, foi-se difundindo e hoje, felizmente, é uma espécie de recurso, de instrumento que muitas pessoas podem usar para reencontrarem a esperança, reencontrarem a saúde psíquica. Viktor Frankl tem que ver com esta questão, é através dele que ela ressalta mais para a nossa vivência cotidiana? Portanto, Viktor Frankl é um austríaco, judeu, e é o fundador, portanto, é o fundador desta denominada terceira escola vienense de psicologia. A primeira liga-se a Freud, a psicanálise, a segunda a Adler, a psicologia individual, e a terceira, precisamente, a logoterapia. E Viktor Frankl foi colaborador de Freud, foi também muito próximo e colaborador de Adler, mas distanciou-se profundamente tanto de Freud como de Adler. Só para ser uma expressão breve, a psicologia de Freud é a psicologia das profundidades, do inconsciente. A psicologia de Frankl é das alturas, tem a ver com a dimensão espiritual, com a abertura à transcendência. E, portanto, é uma proposta muito original, que deixa a porta aberta à experiência da fé e valoriza muito a experiência religiosa e insistindo numa visão do ser humano tridimensional. A dimensão física, somática, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, que no fundo engloba depois todo o ser humano, tudo aquilo que é o ser humano. Neste caminho de tentativa de aprofundamento, então, de vida, de nos conhecermos, o que é que nos diz exatamente a logoterapia de Viktor Frankl? Portanto, a logoterapia parte deste princípio que aquilo que mais anseia o ser humano não é tanto o prazer, como advoga Freud, ou o poder, como Adler procurou explicar e provar, mas a grande sede do ser humano é o sentido, é encontrar um sentido. E, sobretudo, encontrar um sentido que os existencialistas chamam a tríade trágica da condição humana: para o sofrimento, para a dor, para a culpa e para a finitude, para a transitoriedade da vida. Não é? Nós somos seres finitos e, portanto, encontrar o sentido, sobretudo, nestas experiências que no fundo, estão presentes na vida de cada pessoa.
E que relação é que podemos então estabelecer nesta abertura que Viktor Frankl nos deixa entre aquilo que é o que ele entende de sentido para a logoterapia e a fé cristã? Portanto, de facto, Viktor Frankl nunca escondeu a sua própria fé, uma fé judaica muito enraizada no Antigo Testamento, mas é muito curiosa a sua obra porque ele permanentemente cita o Novo Testamento e a teologia. Portanto, foi alguém que teve sempre um coração e uma mente muito aberta à fé cristã, mesmo se nunca viveu propriamente uma conversão ao cristianismo. E, portanto, a logoterapia, a visão antropológica do ser humano e também, no fundo, esta ânsia de sentido é uma espécie de etapa propedêutica para a fé. E esclarece também muitos aspectos da própria experiência do dia-a-dia, das dificuldades que temos. Muitas vezes parece que a vida não tem saída, parece que temos à frente um muro ou um bloqueio. E, portanto, a logoterapia ajuda, no fundo, com técnicas muito simples, por exemplo, de autodistanciamento, de alguém desejar aquilo de que tem medo, por exemplo, desejar muito fortemente aquilo de que quer fugir, coisas que qualquer pessoa, e Frankl tinha essa preocupação também de divulgar popularmente tudo aquilo que ele procurou investigar, através mesmo de programas de rádio, de televisão, através de muitas revistas. Portanto, era alguém que tinha esse sentido de partilha, não é? de doar também tudo aquilo que a sua própria experiência lhe tinha feito descobrir. E, portanto, esta busca de sentido, o encontrar o sentido profundo, sobretudo a partir da consciência, não é? do afinar e formar a consciência para os valores, no sentido também da vida ganhar como que altura, não é? E levar a vida acima daquilo que é a dimensão instintiva ou que são as dificuldades. Portanto, tudo isto permite, de facto, uma reconciliação com a vida. E, portanto, o meu trabalho vai muito nessa linha, depois de ligar toda esta visão de Frankl à reconciliação cristã como uma reconciliação com a vida a partir da graça de Deus e do esforço e de um caminho muito humano, não é? Porque a reconciliação é uma experiência, é como que um bem de primeira necessidade para a vida de cada um. E que nos obriga, essa reconciliação, esse caminho para a reconciliação, Dom Nuno, obriga-nos a olhar para o interior de nós próprios com a verdade, mesmo quando ela dói? Este é um aspecto que está muito patente no pensamento de Frankl. Aliás, é uma espécie de tripé sobre o qual assenta a sua visão teórica, mas também depois a sua técnica logoterapêutica, que é o tomar consciência, olhar a realidade como ela é, mesmo quando essa realidade nos custa, não é? Quando temos também que reconhecer o erro, o pecado, a nossa incapacidade ou a nossa fragilidade. Portanto, tomar consciência da realidade da nossa própria vida. Não nos resignarmos, no fundo, esta é a grande dinâmica da logoterapia. Não, mesmo se a nossa vida passa por um momento difícil, é sempre possível dar um passo em frente, é sempre possível a esperança. Portanto, no fundo, Frankl fala no alargar espaços de liberdade, de superação, não é? De situações, de renunciar mesmo àquilo que nos desumaniza ou a alguma coisa que nos está a escravizar ou a impedir de crescer e de ser fiéis até à nossa própria vocação. Portanto, criar espaços de liberdade. Mas depois é necessário também crescer humanamente, espiritualmente e assumir, de facto, as responsabilidades que devemos assumir, de acordo com a missão que temos, com a vocação que temos. E, portanto, esta dimensão da responsabilidade que tem a ver depois também com levar por diante a missão, descobrirmos a nossa própria vocação, deixarmos uma marca também positiva no mundo, assumirmos também a vivência do amor e da caridade.
Portanto, esta dimensão da responsabilidade reconcilia-nos, isto é, nós, além de ser possível uma libertação daquilo que nos impede de caminhar e de sermos felizes, depois é necessário fazer um caminho de crescimento. E a logoterapia, no fundo, ajuda, e aqui não é difícil de fazer a ponte com a experiência da fé, não é? Com a vida espiritual. E quando somos capazes de fazer isso, estamos a chegar ao ponto de começarmos a encontrar então o tal sentido para a vida. Parece que o homem anda sempre em busca dele. É que esta ânsia, esta sede, não é, profunda, segundo Frankl, é a sede mais profunda do coração humano, de encontrar o sentido, exige de facto uma busca. Nós somos peregrinos, também peregrinos nesta busca permanente. Portanto, muitas vezes o sentido encontramos-lo no nosso próprio trabalho. E quando mesmo o trabalho que fazemos realiza-nos, este trabalho dá sabor, digamos, à nossa própria vida. Mas não basta. Não basta a nossa atividade e a nossa criatividade. Há uma outra dimensão, que é a dimensão relacional. A nossa capacidade também de criar laços, de contemplação também da criação, de tudo o que nos envolve, do mundo em que estamos. Portanto, também aqui, sobretudo a experiência da amizade e do amor, é fonte de sentido. Mas também não basta ainda esta categoria de valores. Portanto, Frankl insiste muito, e é talvez o aspecto mais original, de que são muito importantes os valores de atitude. Mesmo quando nós enfrentamos alguma situação inevitável, como por exemplo o luto, a experiência do luto, que não podemos evitar, o modo como nós vivemos esse momento, a atitude que temos, a abertura que temos a quem está à nossa volta, a capacidade que temos também de viver esse momento na fé, isso está sempre do nosso lado, mesmo nas situações limite. Portanto, e aí é possível encontrar o sentido, mesmo quando nos falta a saúde, e Frankl insiste muito que aí é quando se manifesta realmente aquilo que é especificamente humano, quando somos capazes da tal oblação, de já não temos forças para trabalhar, já não temos capacidade muitas vezes de realizar muita coisa, mas é sempre possível a partir do coração confiarmos a Deus, entregarmos a nossa vida, oferecermos até muitas vezes estes momentos por pessoas concretas, transformar a dor em amor. Este é um dos aspectos mais originais e em que, no fundo, o pensamento de Frankl está próximo, não é? E quase que entra no Evangelho, naturalmente. Para nós cristãos, Dom Nuno, nem sempre é fácil transformar essa dor em amor. O sofrimento, o amor e a dor estão entrelaçados. Não é? Há alguém que, no campo da espiritualidade, que dizia que não há rosas sem espinhos, não há espinhos sem rosas, não é? Num jogo de palavras. Portanto, de facto, o amor verdadeiro passa sempre pela morte do nosso eu, não é? E para inteiramente nos doarmos a Deus ou aos irmãos. E, portanto, isto implica sempre, de facto, um percurso que é doloroso, misterioso, mas que é, no fundo, aquilo que é especificamente humano, onde nós nos encontramos e encontramos profundamente a nossa imagem e semelhança. Esta capacidade de amar é a marca divina, desde a criação, no coração humano. E é neste percurso que nos leva à logoterapia, em que normalmente está ali associado o sofrimento, à culpa que podemos sentir, e depois para a tal transitoriedade da vida, que um dia a todos chegará, mas por vezes é o não sabermos lidar com esta dicotomia que nos leva a não demonstrar o amor pelo próximo. É que, de facto, há experiências muitas vezes surpreendentes, que podem vir do nosso próprio interior, mas também podem surgir na família, no ambiente laboral e no trabalho, como que nos mergulham no absurdo, não é? Um conflito, uma situação de injustiça
que sentimos. Portanto, podem nos fazer mergulhar, de facto, numa experiência em que parece que se apaga a luz, não é? No coração, e parece que deixam de ter sentido até os relacionamentos que temos. Portanto, isso significa, de facto, uma busca, uma procura que muitas vezes exige pedido de ajuda. Há situações um bocadinho como quase no cinema, não é? Quando ficamos amarrados de pés e mãos, nós não conseguimos libertar-nos. E só em alguns filmes do cinema é que é possível o conseguem. artista... Mas, na realidade, isto não é possível. Portanto, isto implica, de facto, termos esta humildade de pedir ajuda, quer seja no sacramento da reconciliação, quer seja no aconselhamento espiritual, quer seja também, quando é necessário, não termos receio de irmos a uma consulta de um psicólogo ou até de um psiquiatra. Portanto, que não hesitemos em procurar, no fundo, esta ajuda, que servem muitas vezes para nos desamarrarem de situações que nós, só com a nossa boa vontade, não conseguimos superar. E servem muitas vezes para abrirmos como que o coração à graça de Deus, não é? Que vem do alto, que nos faz renascer. Porque Deus está sempre connosco, contudo, nós é que por vezes não lhe abrimos esta portinha deste tesourinho que temos aqui no nosso coração. É que, de facto, nós temos esta verdade que por vezes também é perturbadora. Nós temos a chave por dentro. É o grande mistério da liberdade humana, não é? Este mistério insondável. Nós temos esta capacidade de trancar o coração, não é? e de não permitirmos que o calor que vem do alto, a força do Espírito, entre e renove e também nos inquiete, não é? Porque muitas vezes, quando deixamos que o Espírito Santo trabalhe no coração, isso implica desinstalarmos-nos, implica renunciarmos, mas sobretudo depois encontrarmos um caminho de crescimento. Em termos da reconciliação, Dom Nuno, só através dela é que podemos chegar à pacificação interior? A reconciliação cristã, portanto, no fundo, é interessante porque o perdão e a reconciliação partem da experiência religiosa e da teologia. Desde meados do século passado que estas questões do perdão e da reconciliação entraram na filosofia, na política, no ambiente cultural, tendo em conta, sobretudo, a experiência das duas grandes guerras mundiais e tudo aquilo que aconteceu depois a seguir. Portanto, há aqui uma espécie de dupla face da reconciliação. Uma individual, de facto, quando a nossa vida fica fragmentada, quando temos a experiência também da fragilidade, da falibilidade, do pecado ou do erro, e uma faceta mais relacional e mais social. Tem a ver com a vida familiar. Nenhuma família se aguenta muito tempo sem a experiência da reconciliação, não é? Sem darmos o perdão e recebermos o perdão muitas vezes, mas também na vida de uma comunidade e na vida social. E, portanto, é uma experiência, de facto, profundamente humana, mas também, ao mesmo tempo, de abertura à graça de Deus. E depois damos conta que no nosso mundo, atualmente, tem havido caminhos de reconciliação profundamente fecundos e até paradigmáticos. Eu refiro-me, por exemplo, à África do Sul, o que aconteceu a seguir à mudança política de superação do apartheid. É quase um milagre, mas que é um milagre feito de muito esforço. E de Nelson Mandela, Desmond Tutu, que liderou depois a questão das comissões de verdade e reconciliação. Portanto, é todo um caminho paradigmático de como é possível também a reconciliação tornar-se vida concreta e afetar também a política e um país que renasce. Não é por acaso que, sobretudo, Jacques Derrida insiste de que, de facto, esta herança bíblica penetrou e tornou-se cultura e tornou possível, por exemplo, este processo da África do Sul, agora da Colômbia, que é um caminho também muito difícil, mas que oferece também tanta esperança de que é possível superar mesmo aqueles conflitos que deixaram muitas vítimas, muitas feridas, muitas vezes na própria família,
pessoas que estavam em lugares opostos, mas que é possível, quando há esta vontade de recomeçar e há esta vontade também coletiva de superar as dificuldades e aqui os cristãos têm um papel essencial, não é? De darem testemunho, mesmo quando isso chega quase ao martírio, da graça de Deus que renova as relações humanas. No fundo, Dom Nuno Almeida, podemos pensar que neste percurso de vivência da logoterapia, olhando à fé cristã, ela pode nos ajudar nesta confirmação de que, apesar de nós termos a tal chave por dentro no nosso coração e que o fechamos, que Deus está sempre ali, pronto para ser misericordioso conosco e para nos mostrar aquele amor eterno? Ajuda-nos, de facto, a logoterapia deixa a porta aberta à experiência religiosa e à experiência da fé. Portanto, a logoterapia é uma técnica, digamos, de caráter psicológico, mas a determinada altura como que abre esta janela e cada pessoa depois livremente dá o salto para a experiência religiosa, para a sua relação com Deus, para tomar consciência também da importância que tem a comunhão e a intimidade com a palavra, deixar que esta palavra como que purifique, dê critérios de vida e faça sempre recomeçar. Portanto, a experiência da fé é uma possibilidade de encontrarmos não só o sentido para cada circunstância, para cada experiência, mas, sobretudo, o sentido último. Não é? Nós somos peregrinos da pátria definitiva e temos a possibilidade, através do sacramento da reconciliação, através da oração, através da Eucaristia, através da meditação da palavra, de sentir, de facto, as mãos calorosas de Deus, sobretudo quando erramos e quando pecamos. E quando nós celebramos o sacramento da reconciliação profundamente, quando o preparamos bem, quando o vivemos na fé, de facto sentimos que no sacramento da reconciliação há uma transfusão de vida que nós não sabemos muitas vezes explicar por palavras, mas que sentimos, não é? E que depois se manifesta também à nossa volta. Em termos daquilo que é a ação pastoral do Dom Nuno, de que forma é que vai sentindo que estes conhecimentos, desta maneira de poder interpretar as coisas, de descobrir o tal sentido, o vai ajudando na sua ação pastoral? Portanto, o meu contacto com o pensamento de Viktor Frankl aconteceu há muitos anos, não é? Num ano em que pude fazer uma experiência de formação espiritual e intelectual em Itália e, por um mero acaso, caiu-me nas mãos uma obra de Viktor Frankl que me ajudou muito a viver esse tempo, não é, de paragem. Sobretudo isto é, de não olhar para a vida simplesmente com um otimismo assim ingênuo ou com aquele pessimismo que muitas vezes nos bloqueia, mas Frankl insiste, não, quem tem fé nem é otimista, nem é pessimista, é ativista, isto é, assume a sua responsabilidade, leva a sério também tudo aquilo que é a sua missão, que é a sua vocação. E, portanto, isto marcou-me sempre muito, não é? Mesmo na vida pastoral, quando por vezes se fechava uma porta em relação a necessidades que as comunidades tinham, mesmo no âmbito da formação cristã ou até no âmbito social, eu passei por muitas paróquias onde havia necessidades, mesmo materiais, ou de apoio à terceira idade, e por vezes era muito difícil abrir portas. Portanto, este contacto e esta reflexão que fui fazendo ao longo dos anos, sempre muito presente também na vida concreta, ajudou-me a nunca desistir, não é? Ser até às vezes se calhar um bocadinho chato diante das autoridades, desta perseverança,
sobretudo quando não estava em jogo um interesse pessoal, não é? Ou um capricho, mas algo de importante para podermos servir as pessoas que nos estão confiadas, para podermos testemunhar o Evangelho, para podermos também saborear uma vida mais digna e feliz. Ou seja, podemos então dizer que este conhecimento da técnica da logoterapia ensinou o Dom Nuno a não ser resignado, mas a ser sempre esta janela de esperança. Eu tento que isso seja assim. E olhando um bocadinho para trás, julgo que tem acontecido isso. Mesmo eu fiz um percurso fui sempre trabalhador estudante. Não é? Tive depois agora um ano, há pouco tempo, para poder terminar já o trabalho final. Portanto, nem sempre foi fácil conciliar a vida paroquial, também depois, no fundo, era usar o tempo livre, não é? O dia livre e as férias, para poder ir também aprofundando, ir estudando, não simplesmente por uma mania, mas porque sinto que a vida hoje, do mundo em que vivemos, é muito complexa. E de que as pessoas pedem-nos muitas vezes também uma certa capacidade de interpretação, de interrogações, de superar dilemas, que eu não me sentia à altura portanto, ainda hoje, muitas vezes, eu sinto esta incapacidade que exige um lançar-me também, naturalmente, e um confiar na ação do Espírito Santo, mas depois fazer a minha parte, não é? Porque, de facto, a fé cristã é graça de Deus, tudo se recebe do alto como dom, mas depois há uma parte humana, há um esforço humano. A prioridade está na graça de Deus, mas não prescinde da nossa parte. Não é? Deus quer-nos também adultos, não é? No sentido daquilo que nos compete a nós fazer, não o deixarmos assim na sombra. E, portanto, para mim tem sido um caminho que tem sido possível por alguma que eu hei de explicar. Não é? Eu, ao ler aquele primeiro livro, houve aqui uma espécie de encantamento, não é? De um pressentir que estava ali um filão que eu não podia de maneira nenhuma perder. Portanto, desde essa altura, também esta possibilidade de fazer a ponte com a teologia, com a fé cristã, porque a logoterapia dava como que uma base antropológica, humana, de onde depois se pode compreender e, no fundo, tornar mais próxima da vida das pessoas a palavra de Deus. Portanto, foi nesse sentido. Muito bem. Para terminarmos a nossa conversa, Dom Nuno, que mensagem deixaria lá para casa? Bom, até porque este tempo da Quaresma é um tempo muito especial e a minha mensagem era simplesmente esta, de nos deixarmos olhar por Jesus Cristo. Na Quaresma encontrarmos um modo, cada um depois saberá, não é? Pode ser ir à igreja paroquial, pode ser no segredo do seu próprio quarto, mas de nos sentirmos nesta presença amorosa de Jesus Cristo. Deixarmos que Ele nos olhe e nos fale no coração. Porque na medida em que nós fazemos esta experiência, depois também é possível falarmos nós a Jesus Cristo, muitas vezes das nossas próprias dificuldades e alegrias, mas também de tanta gente. Eu tenho feito ultimamente esta experiência de uma outra situação às vezes mais delicada, por dever, pela minha missão que tenho que ir, encontrar-me com alguém e quando as situações são delicadas, não ir assim apressadamente, mas primeiro passar pela capela e falar a Jesus Cristo daquela pessoa. E, portanto, este tempo da Quaresma como um tempo de oração, mas uma oração de olhos bem abertos, não é? De olhos bem abertos em relação à nossa própria vida e em relação a quem está à nossa volta. Faz a diferença, não é? De tal forma que a Quaresma já não é simplesmente depois algo que repetimos liturgicamente, mas é uma experiência forte de seguirmos os passos do próprio Jesus Cristo e com Ele passarmos também à ressurreição. Dom Nuno Almeida, muito obrigada por ter vindo. Fica por aqui a nossa conversa de hoje neste Matinais. Até amanhã. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.